Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre análises qualitativas e quantitativas. Vamos começar com um exemplo, né, que com exemplos fica bem mais fácil de compreender. Se você analisa um indivíduo X e um atleta, por exemplo, e você olhando para esse atleta, né, você consegue de uma forma qualitativa entender um pouco sobre a sua anatomia, né? Porém, de uma forma quantitativa, né, com uma composição corporal, você consegue quantificar através de números, dados, né, a massa muscular desse atleta, desse indivíduo, você consegue quantificar o percentual de gordura desse indivíduo, né? Até através de uma foto postural, né, você consegue ter uma análise qualitativa, e aí com os ângulos, com os números, você consegue ter uma análise quantitativa, isso em relação a uma composição corporal. Em relação, por exemplo, à performance desse indivíduo, desse atleta, né? Vamos falar um pouco de atletas. Em relação à performance de um atleta, você consegue também fazer análises qualitativas e análises quantitativas. Porém, uma análise qualitativa ela é uma análise mais vaga, ela é uma análise mais subjetiva. Enquanto que quando você quantifica isso, e é por isso, e é importante demais, é por isso que é importante se avaliar, para você quantificar e ver, né, a evolução, e se existe evolução ou não, né, daquele atleta ou daquele grupo de atletas. E é por isso que é importante quantificar. Por exemplo, em relação à performance de um atleta, aqui eu tenho os dados de um soccer test, né, um teste desenvolvido para o futebol de forma específica, para analisar a resistência do atleta, né? Se nós formos avaliar, nós temos aqui uma curva, né, do VO2 de um grupo de atletas, e se vocês conseguirem, né, observar, aqui eu tenho dados quantitativos, né, em relação ao VO2 máximo desses atletas. Observem, por exemplo, este grupo de atletas. Aqui eu tenho uma média de 60 em relação ao VO2 desses atletas, uma média de 60. Isso aqui foi uma avaliação de dezembro, vou pegar uma avaliação agora de janeiro. Observem que os dados agora já subiram, né? Você tem uma curva agora bem mais alta aqui no gráfico, onde os dados, os resultados, eles estão na casa aqui dos 70, enfim. Consigo observar aqui que de um grupo de dezembro para um grupo de janeiro, eu tive uma evolução de uma média do grupo de 60 para uma média agora de 68,9, ok? Se nós avaliarmos de forma individual, vou pegar um atleta X aqui, por exemplo, né? Eu tenho um atleta aqui, ó, Marquinhos, ele atingiu um estágio 8.4 no Soccer Test. E aí mais para frente eu posso passar para vocês e a gente fala um pouquinho sobre Soccer Test, ok? Mas aí nós temos aqui um 8.4 de um atleta, e aí em janeiro nós temos que ele chegou a um 9.2, né? Ele evoluiu bem, e aí a gente pode, através de uma forma quantitativa, apresentar isso. Tem um outro atleta aqui, ó, que eu posso apresentar para vocês, por exemplo, ele chegou no estágio 8.2 em dezembro. Em janeiro agora, ele atingiu um estágio 10.2. Então, quando a gente tem números, a gente consegue ter uma avaliação mais precisa, uma avaliação mais fidedigna, e aí a gente consegue mensurar realmente a evolução da performance dos atletas. Isso principalmente para o esporte de alto nível, é importantíssimo. Vamos falar agora, estou falando um pouquinho do futebol. Por exemplo, no futebol, para você entender a evolução, entender o comportamento desses atletas num jogo, por exemplo, você precisa quantificar o número de sprints, né, as acelerações, quantas acelerações eles tiveram, um atleta X teve num jogo, qual a distância percorrida por esse atleta, e aí você consegue, através dessa quantificação, entender, né, o comportamento e a evolução desse atleta e desse grupo de jogadores, como no caso agora eu estou falando um pouquinho do futebol. Então é importante
né? Sim, as duas análises elas são importantes, mas nós precisamos entender, né? E a gente precisa, através de uma análise qualitativa, buscar meios quantitativos para a gente poder maximizar os acertos e a gente poder ter dados para poder expressar isso de uma forma bem fidedigna. Senão a coisa fica muito vaga, né? E o esporte de alto nível não dá para ser vago. Nós precisamos trabalhar com dados, ok? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Um abraço.